Técnica brasileira cura câncer em uma semana. WhatsApp na mira do TCE. Um Galaxy Note 10 mais barato chegando. Testes públicos com 5G no Brasil e o ROG Phone 2 anunciado com fabricação nacional. Tudo isso e muito mais você confere em mais uma edição do Plantão TC. É só ficar ligado e nos acompanhar nos próximos minutos. O Facebook está aos poucos entregando o tão esperado tema escuro para usuários de suas redes sociais, já distribuindo em larga escala a personalização no Messenger e Instagram. Aparentemente o próximo da lista é o WhatsApp, pois o mensageiro recebeu em sua versão beta para Android uma aparência em tons de azul escuro para quem não gosta de tudo branco. Ainda não se sabe quando a mudança chegará à versão estável do WhatsApp, mas como estamos diante dos primeiros testes públicos, é provável que ainda tenhamos algumas mudanças até que todos os usuários sejam contemplados. E por falar no WhatsApp, o Tribunal Superior Eleitoral intimou as principais operadoras de telefonia do Brasil a prestar explicações sobre o disparo de mensagens em larga escala usando o mensageiro durante as eleições de 2018, algo que foi confirmado recentemente pelo próprio WhatsApp. As operadoras têm 3 dias a partir do recebimento do ofício para responder aos questionamentos, então devemos ter mais notícias sobre o assunto durante a semana. O 5G já é realidade em vários países do mundo, mas no Brasil devemos ter o primeiro passo concreto para o uso de quinta geração da rede móvel apenas em meados do ano que vem. Enquanto isso não acontece, algumas operadoras já disponibilizam um test drive da tecnologia em ambiente controlado, como fez a Oi durante o Rock in Rio. Nesta semana foi a vez de TIM e Algar Telecom darem um gostinho do que está por vir, com a primeira lançando campanhas de degustação 5G em lojas espalhadas pelo país, enquanto a segunda está realizando um teste público em Minas Gerais em parceria com a Huawei. Claro e Vivo ainda não parecem tão entusiasmadas com o 5G, aguardando mais detalhes sobre o leilão das faixas e outras burocracias envolvidas para iniciar seus testes públicos. Fãs da linha Galaxy Note podem contar com uma opção mais atrativa do que os atuais Note 10 e Note 10 Plus, mas sem perder as novas funções da S Pen para produtividade e criatividade. Segundo um novo vazamento, a Samsung prepara o lançamento do Galaxy Note 10 Lite, que viria com hardware intermediário para levar os diferenciais da sua mais icônica linha a quem não quer ou não pode gastar muito. Isso seria algo como foi feito lá em 2014 com o Galaxy Note 3 New, que não deu muito certo pelas limitações dos chips intermediários da época. Felizmente, essa barreira foi superada por plataformas recentes como o potente Snapdragon 730 da Qualcomm, o que deve permitir levar praticamente todas as funções vistas nos modelos mais potentes para o baratinho. E por falar em funções, a Samsung iniciou o teste beta com a nova interface One UI 2.0, baseada no Android 10, o que significa que os usuários não devem ter que esperar muito para vê-la de forma estável em seus aparelhos. Até o momento, apenas a linha Galaxy S10 foi agraciada, e só na Coreia do Sul e Alemanha, mas devemos ver outras localidades entrando no grupo nos próximos dias. A OnePlus anunciou nesta semana o 7T Pro, modelo que deve permanecer como o mais potente e completo da marca até o início do próximo ano. Não temos mudanças visuais em relação ao 7 Pro lançado há alguns meses, ficando o foco para melhorias internas como o uso do novo Snapdragon 855 Plus e versão base com 8 GB de RAM e 256 para armazenamento interno. A bateria também cresceu um pouco e agora temos o Android 10 rodando de fábrica. Para os mais ousados, a OnePlus apresentou também o 7T Pro McLaren Edition, que traz detalhes em laranja e 12 GB de RAM como únicas diferenças, e obviamente cobra mais caro por isso. Enquanto o 7T Pro tem preço fixo de 700 libras, a edição McLaren sai por 800 libras, algo próximo dos R$4.000. Os preços em euros ou dólares ainda não foram revelados. O governo federal anunciou mais uma medida que deve agradar quem costuma fazer viagens internacionais. Depois de reduzir impostos de eletrônicos e outros itens, Bolsonaro focou agora nas compras realizadas nos chamados free shops de aeroportos, muito procurados por contar com um preço razoável em comparação ao que temos no Brasil. O limite em aeroportos subiu de 500 para $1.000, enquanto a franquia em compras nos free shops terrestres do Paraguai passou de 300 para $500. Ainda precisará ser decidido se o decreto entra em vigor ainda este ano ou apenas em 2020, sendo mais provável que fique para o ano que vem devido às burocracias envolvendo a chamada isenção de impostos. No último plantão comentamos do robô controlado pela mente que pode ajudar tetraplégicos a se movimentarem. E nesta semana voltamos com mais um milagre médico possibilitado por novas tecnologias. Estamos falando de um tratamento inovador de combate ao câncer, produzido aqui mesmo no Brasil, ou mais especificamente no Centro de Terapia Celular da FAPESP USP.
Graças ao método que aprimorou a técnica norte-americana CART-cell, um ex-funcionário público de 62 anos se viu curado de câncer linfático em fase terminal em apenas uma semana, levando só 4 dias para que as dores antes só amenizadas com morfina desaparecessem completamente. O método CART-cell, que originou a nova técnica brasileira, é usado em fase experimental em países como China, Japão e boa parte da Europa, além de ser feito em larga escala nos Estados Unidos para quem tiver condições de pagar os quase $500 milhão cobrados pelo procedimento. A ideia é que tenhamos o tratamento feito pelo SUS dentro de alguns anos, o que seria um alento para os brasileiros afetados com a doença. A febre de smartphones gamer vem crescendo cada vez mais no mercado asiático e, pelo visto, teremos o primeiro representante desse nicho chegando oficialmente ao Brasil e antes do esperado. A Asus anunciou durante o fechamento de sua participação na BGS 2019 que o ROG Phone 2 será vendido em solo nacional, incluindo fabricação local, para garantir incentivos fiscais e assim reduzir um pouco o preço para o consumidor. Praticamente toda a linha de acessórios para o aparelho chegam junto com ele, o que vai ajudar a tornar a jogatina ainda mais divertida. Mais detalhes sobre preço e disponibilidade só serão revelados no dia 21 de outubro, com o ROG Phone 2 sendo apresentado lado a lado com o Zenfone 6. E encerramos por aqui mais um Plantão TC. Comenta aí abaixo qual notícia te chamou mais a atenção. Eu, particularmente, estou torcendo muito pela tecnologia para curar o câncer. Mais detalhes sobre essa e outras notícias você confere clicando no link que está aí na descrição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!